Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e nós vamos falar sobre a treta que o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, conhecido aí como o 02 e o 03, foram em cima do Sérgio Moro. Vamos entender o porquê deste episódio, mas falando sobre o oportunismo que os dois filhos de Bolsonaro encontraram para poder bater em Sérgio Moro. Pessoal, o governo Bolsonaro ele é um pouco atrapalhado e o Bolsonaro já tem, digamos, a ciência e muitas pessoas ao redor dele que a reeleição dele está se tornando cada vez mais distante. E existem pessoas com um protagonismo aí maior do que o dele. E a direita está buscando uma liderança. Tem uma direita saudável que não quer mais Bolsonaro. O pessoal do MBL são os primeiros a pular fora, nesse, digamos, deste apoio que foi dado em 2018, junto com Nando Moura, Janaína Pascoal, sabe? N pessoas aí que estavam agarradas com o Bolsonaro em 2018 e agora são aparentemente oposição, mas eles buscam realmente alguém que tenha, digamos, uma identidade própria e que também seja contra a esquerda, o PT, o Lula, o comunismo, mas de forma mais sadia, não como o Bolsonaro. Então, vendo este episódio e essas ameaças, Bolsonaro tenta eliminar seus possíveis opositores e fica vasculhando a vida quando os robôs não atacam, quando a milícia digital em Bolsonaro não entra em ação. Então a gente viu isso lá com o João Dória, a gente viu isso com o Luciano Huck, com isso Witzel, a gente está vendo com o Mandetta. Antes lá, bem atrás da pandemia, já havia uma certa ciumeira aí com o próprio Sérgio Moro. Eu acho que Sérgio Moro seria uma opção de fato para essa direita. Tem aí o partido Podemos, que acarecia muito a figura Sérgio Moro, a turma que também existe aí duas vertentes, o pessoal bolsonarista e o pessoal lavajatista. Então essa turma da Lava Jato cultua muito a figura do Sérgio Moro. Essa turma da Lava Jato já está fora, das ideias de Bolsonaro. Bolsonaro praticamente já vê-los como inimigo e eles não verem mais Bolsonaro como uma possível pessoa que seria capaz de levar esse país adiante, Mas algo chama mais atenção é que o procurador, geral da República queria muito de acatar o que Bolsonaro fala e faz. E muitas das coisas que vai contra Bolsonaro ele lá engaveta, Tá virando um engavetador geral da República. Porém, Sérgio Moro não é igual a Reis. Tem algo bem diferente nos dois. Enquanto o procurador fica bajulando, cortejando o Bolsonaro, o Sérgio Moro ele já fica mais naquela parte mais sóbria do lado do governo, Ele não tem aquela embriaguez alucinante de apoiar Bolsonaro em tudo que fala. E aí, os filhos de Bolsonaro só buscavam uma única oportunidade para poder cair em cima de Sérgio Moro. Da mesma forma que eles fizeram com o Mandetta. Foi um fato que o Sérgio Moro... Pessoal, todo mundo aí não gosta de bandido. É fato. E tem pessoas que devem pagar por aquilo. Mas existe a classificação dos crimes. Quer dizer que uma pessoa de crime leve, que não tirou vida de ninguém, que não assassinou a modo frio, há pessoas com crimes leves que elas também não são esses monstros criados nesse discurso bolsonarista. Então, Sérgio Moro, sensibilizado pela parte humana, resolve aí comprar 600 tablets para que esses presos pudessem entrar em contato com suas famílias. Até porque o início das cadeias, dos anos 80 para cá, tinha a função de reeducar as pessoas de volta ao seio da sociedade. Então, Sérgio Moro, não sei porquê, se sensibilizou nesses tablets. E aí era tudo que Carlos e Eduardo Bolsonaro queria para atacar Sérgio Moro. Por que atacar Sérgio Moro? Ora, simplesmente porque o Sérgio Moro, além de eu não ter ido nas ideias de Bolsonaro, e foi apoiar o que o Mandetta estava falando, eles não querem essa figura fortalecida de Sérgio Moro para que o pai possa estar livre e usar aquele discurso ideológico, nós contra eles,
ou eu ganho ou o PT vota. Então, para que isso não venha acontecer, é necessário que ele mate, né, politicamente as pessoas que poderiam ser a sua ameaça a esse cargo da reeleição. A gente já viu aí com o Dória, e o Dória está crescendo com as pesquisas aí, pelo o empenho e o pulso tomado aí no combate ao coronavírus. Assim foi com isso o Witzel, que teve a coragem de falar que foi contaminado enquanto o Bolsonaro esconde seus exames, né? O Henrique Mandetta agora um pouco pressionado e sufocado, mas eu volto a dizer, igual um vídeo que eu fiz de manhã, ele está cavando a sua demissão, porque não dá. Eu acredito que deve ser uma coisa muito ruim você trabalhar com pessoas como o Bolsonaro e aqueles alienados ao redor dele. Então, o Mandetta está buscando sair de todas as formas do governo. Então, essas pessoas já estão grandes por si só. Mas existe uma pessoa que, se aparecer mais, tomar um protagonismo maior, aí leva todos aqueles que um dia tiveram, né, na sombra de Bolsonaro, que é o Sérgio Moro. É tanto que alguns blogs, algumas entrevistas, né, algumas notícias falavam muito de uma futura chapa Moro sendo vice de Bolsonaro para 2022. Irmão, isso não vai acontecer. Isso é uma utopia, não dá certo. Tá se dividindo aquela base de Bolsonaro, tá ficando nesse lado só aqueles tóxicos, porque os orgânicos já pularam fora para esse lado. Então, esse tipo de pessoas que segue Bolsonaro é mais parecido com aquela galera que segue Maduro na Venezuela. Tome cuidado aí, viu, pessoal, que o Bolsonaro tem características muito parecidas com Maduro, e aqui o Brasil se tornar uma Venezuela é só um trisquinho, né? Porque nós já vamos entrar em situação econômica de falência, tem essa pandemia, e aí tem um louco que quer se perpetuar no governo, já utilizando até as Forças Armadas como aliada para este golpe. Mas ninguém está afim de cair na lolota de Bolsonaro. Então, vendo a possibilidade de Sérgio Moro ser maior do que qualquer outro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro começam a atacá-lo. Só por causa desses 600 tablets. Agora, de uma hora para outra, o Sérgio Moro virou este cara apoiador de bandido, protetor de bandido. Isso na mente de Eduardo Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro. Quando se fala que aqueles dois têm distúrbios mentais, não há um equilíbrio psíquico, né, neles, aí as pessoas começam a perceber que de fato os garotos lá têm problema. Então Sérgio Moro acaba também sentindo o gosto, ou melhor, o fel, de ser atacado pelos robôs de Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Essa milícia digital, Sérgio Moro, que o senhor poderia já ter tomado uma situação bem mais séria e ter já prendido o Bolsonaro e essa milícia aí por completo. Mas se o senhor acha que tem costas muito largas e peitos de aço para aguentar os ataques da milícia digital da família Bolsonaro, Sérgio Moro, não se preocupe, porque logo logo esse pessoal vai dar um jeito de derrubar o senhor. Porque tudo que eles queriam, ou seja, os filhos de Bolsonaro, era achar uma pequena brecha nessa sua armadura, ó, e bater no senhor. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço. E a gente vai aguardar aí novos episódios dessa treta aí. Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro contra Sérgio Moro.